Agora esse assunto é sério, é um assunto que a gente traz hoje aqui para tentar te deixar mais tranquila, porque eu sei que tem muita mãe, muito pai, vovó de cabelo em pé, porque recentemente voltou a circular na internet, principalmente nas redes sociais, a imagem de uma escultura aterrorizante conhecida como um momo. Eu nem diria escultura, para mim é um monstro, um negócio horroroso. Agora, mais preocupante ainda é que essa imagem está aparecendo para as crianças no meio dos vídeos infantis, muitas vezes no YouTube Kids, ensinando, gente, suicídio, homicídio e várias formas de mutilação. Coisa horrorosa. Vai lembrar que não é a primeira vez que isso acontece. Em 2017 foi a vez do desafio da baleia azul, que também aterrorizou pais de todo o país. E a gente precisa ficar atento e entender um pouco sobre esses perigos virtuais, mas entender mais sobre essa questão, o suicídio induzido, como é que os pais devem ficar atentos para que essa questão possa ser bloqueada em casa, né? E para isso eu recebo hoje o psicólogo especialista em relacionamentos pela Universidade de Miami, especialista em ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia, autor de diversos livros, já esteve aqui com a gente algumas vezes, Alexandre Bess. Seja bem-vindo, viu? Prazer. Senta aqui bem pertinho de mim, Alexandre. Bela introdução que você Faz deu. Obrigado. tempo que você não vem ao programa e é sempre bom te receber. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Agora você vê, né? Essa questão tá deixando os pais, alguns até em desespero. Tem pai já que não dorme, porque a coisa vai ficando grande. E é delicada mesmo essa questão, né? Claro, porque a gente está falando na instituição mais sagrada que a gente tem, que é filhos, né? Você é mãe. Sou mãe de dois, então, que já estão grandes. Sim, e eu acredito que você, como eu, como tantas outras pessoas, a gente não sabe definir o que um filho representa, né? Então é muito sério. Eu acho que é uma definição muito difícil de dar. A grande questão aí não é nem a imagem da boneca, Claudinha. Apesar da boneca ter uma imagem demoníaca e ter uma imagem intimidante, o que acontece é o seguinte: essa boneca tem que avaliar quem é que está por trás. O que me preocupa é que a gente está no Brasil. E eu acho o melhor país do mundo, né? É o nosso país, acho que você tem que gostar mesmo, enfim. Só que o Brasil não tem certas leis para dialogar com certas desestruturas e rupturas que acontecem. Então, o que acontece lá fora? Só que lá fora você tem determinadas leis mais punitivas, aqui a gente não tem. Então, certas coisas que acontecem no exterior, aqui não pode acontecer. Justamente por quê? Por causa da carência de leis, como até o mundo virtual. A gente tem que analisar quem é que está por trás dessa boneca. Porque ali o que acontece? Psiquiatricamente, psicologicamente, a pessoa que manipula isso é um hacker. Né? Hacker, você acha que você pode colocar ali um sinônimo de covarde, porque ele fica protegido por uma tela, escuso ou na dark web, não importa onde que ele esteja, ele tem meios realmente de se esquivar de punições ou até de ser pego. Mas o principal ali é a estrutura desorganizada que é esse hacker ou esses hackers tiveram na infância. Por quê? Porque são pessoas que tiveram uma desestrutura familiar muito complicada, muito fragmentada, e eles querem realmente projetar nas outras crianças, nas outras famílias, a frustração que eles tiveram enquanto não tiveram um verdadeiro lar, ocasionar suicídios e homicídios. Então isso é muito importante. Então assim, eu acho que tem que ter leis, acho que tem que ter... O Brasil é muito rico, a gente sabe disso, então acho que teria que investir mais nesse campo cibernético, né? E criar leis cibernéticas mais punitivas e rastrear mesmo através de IPs, enfim, porque o hacker ele consegue realmente mudar, né, para vários direcionamentos. O grande problema aí é que a assinatura desses caras, ou de um cara só, não importa, ou eles podem até competir entre si, é o que? É destruição familiar, né? O que a gente poderia dar de dica ali é a conversa familiar dos pais com essas crianças. Claudinha, quanto mais afastado um pai for dos filhos, ou a mãe for dos filhos, porque hoje em dia as pessoas precisam trabalhar para viver, o mundo hoje funciona em torno de rede social, não tem como você desvencilhar isso de uma realidade. Você vive na rede social, não adianta. Por mais seguidores ou menos que você tenha, você está ali, né? Todo mundo posta, todo mundo interage, todo mundo convive. Só que a gente tem que fazer isso de uma maneira positiva e não negativa, destruidora como essa. Então, um pai que consegue estar mais próximo do filho, ou da filha, ou a mãe, esses filhos vão estar mais preparados para lidar com as adversidades do dia a dia. E como uma boneca dessa aparecendo e dando ali alguma ordem para ela. Por quê? Porque no cérebro de uma criança que não é amada,
tudo para ela é válido. Então, poxa, mas eu não sou amada para minha família, então eu vou me matar porque não vai fazer falta para ninguém. Até se a criança é amada, mas ela tem uma conotação depressiva, se é uma criança que tem uma depressão muito forte, ou tem algum outro tipo de transtorno mental qualquer, um transtorno intelectual, ou uma lesão cerebral, e ela não sabe distinguir o certo do errado, ela vai realmente ali seguir as ordens que essa boneca está doutrinando, que o hacker está manipulando, né, colocando no meio de alguns vídeos, no meio de YouTube, ou sei lá onde que ele coloca. Enfim, então essa criança, ela precisa realmente do aparato familiar, para que esse aparato familiar, através da conversa, ela possa até falar, pai, vai acontecer isso da hora, então não entre, para mostrar o perigo de um suicídio ou de um homicídio. Bom, você começou a nossa conversa falando sobre o amor que a gente tem pelo filho, que você disse, não dá para definir o que um filho significa para um pai. Realmente é um amor muito grande. Mas enquanto você falava, eu fiquei pensando, não basta amar, né? A gente precisa comunicar esse amor de forma a penetrar no coração do nosso filho. Claro. Existe um caminho para isso? O que a gente pode saber sobre isso? A verbalização é sempre um caminho bom, né? Então, assim, sempre você falar para o seu filho, para sua filha todo dia, especialmente na fase de crescimento. Por quê, Claudinha? Porque a nossa personalidade, a minha, a sua, de todo mundo, isso é padrão, é generalizado. A personalidade, ela nasce no meio da meiose, quando há a fecundação, tá? E já houve ali a meiose, né? Houve a concepção do feto e tal. E ela vai se encerrar aos 7, 8 anos de idade. Aos 8 anos de idade, as nossas personalidades são totalmente fechadas. Se foi uma criança que teve um aparato familiar muito amoroso, muito seguro, e não teve aí traumas cerebrais, não teve lesão cerebral, não teve nenhum distúrbio psicogenético, nenhum distúrbio neurológico ou nenhum acidente, né, que ocasionou aí problemas cerebrais e mentais. Aqui, se eu for entrar aqui, a gente foge do assunto, então eu só estou falando uma pincelada. Mas eu acho que está bem interessante. A gente precisa desse conhecimento. Tá, obrigado. Né? Como é bom a gente... Vocês prestaram atenção? Até 7 anos de idade é hora de bombardear de amor o nosso filho. Claro, porque o que acontece? A psicose, a psicose é uma desestruturação cerebral, ou seja, morfológica orgânica, não é uma doença psicológica mental, como ansiedade, como tensão, como angústia, não. Quem faz isso são pessoas psicóticas, tá? Que tem uma desestrutura, isso é fato. Porque um psicótico, ele não tem limite de realidade, o que importa é a realidade dele. E a psicose, quando que dá a psicose? Até os 7 anos de idade. Quanto mais cedo for o trauma que essa criança tiver, independente de que trauma for, a psicose vai se instalar, né? A gente tem, na história, você tem vários psicóticos, exemplos, Hitler, por exemplo, e tantos outros. Enfim, que não vou entrar aqui no meio porque foge do assunto. Mas o que acontece? Então, essa criança que teve toda uma estrutura psicogenética em ordem, cerebral em ordem, morfológica em ordem, ela tem toda uma estrutura molecular, mental em ordem, e tem um aparato familiar, a boneca não pega essa criança. Tá? Não tem como pegar. Além da verbalização, voltando à sua pergunta, que eu acho que é muito importante o pai e a mãe falar para os filhos isto, né? Eu sempre falar que ama, sim, né? Eu sempre falei isso para todos os meus Aliás, filhos. eu acho que a gente tem que falar que ama os filhos pelo menos uma vez por dia. Fantástico, Claudinha, excelente. Você pode ser minha secretária, minha assistente, melhor. Tem que falar. E assim, eu sempre falei isso para meus filhos, que eu amo eles todos os dias, né? Eu tenho gêmeos também e tal, eu tenho mais um outro menininho. Mas assim, o que acontece? Isso reforça. A criança se sente amada, isso é muito importante, porque mexe com a autoestima. Você vai levar a autoestima infantil dessa criança e ela vai estar crescendo com um fortalecimento muito grande. E além da verbalização, eu acho que o contato proximal, então sempre acompanhar, mostrar para a criança que você, pai, que você não é interessado na vida deles, não é bisbilhotar, mas é mostrar interesse, né? Então, olha o que você está fazendo. Como é que foi seu dia de aula hoje? São dicas básicas, mas que funcionam muito, reverberam positivamente na vida da criança. Então, como é que foi seu dia hoje? Foi bem, foi ruim, alguma coisa assim nesse sentido? Mesmo que ele responda com uma palavra só. Não tem problema. Eu estou falando isso porque eu lembro do o Gabriel, quando tinha uns 9, 10 anos, né? Eu sempre tive o hábito de perguntar. Ontem, ele já fazia 27. E aí eu perguntava pro Gabriel sempre, como é que foi na escola hoje? Ele respondia, legal. Aí eu falava, tá, mas fala mais um pouco. Aí ele, legal. Eu falava, não, eu quero 5 coisas boas e 5 coisas ruins. Aí ele ficava tentando lembrar, ele falava, ai, mãe, deixa eu continuar jogando meu videogame. É normal, tranquilo. Mas eu dava uma insistida, né? Pra poder conhecer um pouco ali aquela dinâmica. O que aconteceu de legal na escola, né?
O importante não é nem a resposta dele legal, porque é habitual mesmo. O importante é a sua... O seu interesse. Exato, o seu interesse ali incisivo, que eu acho que é importante. E, além disso, eu acho que o afeto corporal é importante. Um abraço, um beijo, não o tempo inteiro, claro, mas também. E no final de semana, especialmente, pegar a criança, fazer alguma atividade com ela fora de casa, para a criança realmente lembrar no futuro que ela teve uma infância, que ela teve um aparato com os pais. Esse tipo de criança que a gente está relatando aqui, a boneca não consegue pegar. Agora, uma criança que tenha qualquer tipo de transtorno, seja mental, seja orgânico, psicológico ou psiquiátrico, e ela não tiver nenhum desse tipo de aparato, ou mesmo que tenha, a boneca consegue ali ter uma brecha e realmente fazer o que ela tem que fazer ali, que é promover a destruição. O hacker, na realidade, que está por detrás disso, para ele isso é uma vitória, é um troféu. Porque o MO, o modus operandi desse cara, o MO é justamente o quê? É o troféu de ele ter conseguido matar mais uma vítima. Então, para ele, isso é um delírio muito grande. Quando esse hacker não consegue o objetivo dele, esse hacker ou qualquer outro hacker, o que a gente está falando aqui? A gente está falando em monstros cibernéticos, né? Que é o hacker. Não é nem a boneca. A boneca é uma representação da cabeça mental do hacker. Isso eu acho que é importante. É assim que a cabeça mental desse cara funciona, né? Se eu entrar aqui numa terminologia científica, ninguém vai entender, então não adianta. Então, o que acontece? Esse hacker, ele vai realmente vibrar com isso. Não conseguindo o objetivo dele, quem morre não é a vítima, é ele. Você mata ele, porque o que acontece? O psicopata e o psicótico, ou mesmo o esquizofrênico, os sociopatas, eles não conseguem ter limite à frustração. Entendeu? Então, agora eu tô até me sentindo, de alguma forma, um pouco culpada, preocupada de trazer esse assunto aqui. Porque isso para um hacker, para um monstro cibernético, é uma vitória. Opa, estão falando de mim. Ela disse que os pais estão apavorados. Então eu quero comunicar... não é essa a vitória. Não, mas isso já não dá um frisson do tipo, eu tô atingindo ele vai o meu estar na objetivo? mídia, só que ninguém sabe quem ele é. O mais importante para ele não é isso. Porque ele já sabe que ele está aí. Ele não precisa desse tipo de informação. O que ele precisa é a informação de que morreu mais uma criança. É essa a vitória. Então, essa informação a gente não tem que divulgar. Aliás, não vai morrer criança nenhuma, né? Vamos segurar isso. E os pais, eu acho que está servindo de alerta para os pais focarem mais no amor, mais no cuidado, mais na atenção. Eu acho que já foi divulgado muita coisa, né? Não, mas eu estou falando assim, daqui para frente, vamos parar. Exato, porque se você diminuir, o cara, poxa, então não está acontecendo. Mesmo que está acontecendo, mas ele não está sabendo. Porque o que acontece? Ele não tem como saber se aconteceu se não sai na mídia. Né? Se ele não tiver esse tipo de notícia. Porque acho que os alertas foram dados. Então, eu acho que você está trazendo um bom alerta para os comunicadores de forma geral, para a mídia, que é não divulgar, porque isso alimenta uma cabeça doente. Exato. Acho que o que foi divulgado já foi divulgado, né? Acho que os pais terem o consenso de realmente estarem acompanhando os filhos e, principalmente, isso é uma outra dica, orientar os filhos para quando eles estiverem nos seus aparelhos eletrônicos, seja iPad, computador, não importa, laptop, enfim. E se aparecer a boneca ali, avisar, olha, acabou de aparecer. Acho que é legal. E aí deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho importante para a conversa. Mesmo que a criança não tenha comentado sobre a boneca, mesmo que não tenha nenhum assunto desse em casa, o pai e a mãe deve chegar e falar, olha, filho, vem cá, quero te mostrar que está acontecendo isso, pode aparecer no seu vídeo, se aparecer me avisa ou não, deixa quieto? Não, deve comentar. Deve falar. Lógico. Tá. Porque aí você está fazendo o quê? Você não está remediando, você está prevenindo. Está fazendo uma prevenção. Uma prevenção, exato. Então acho que é importante, sim, para a criança é importante. Perfeito. Vamos fazer assim? Eu vou abrir o nosso WhatsApp para sua opinião e para sua participação. Mas pode abrir o coração mesmo, no 11 9 50 45 18 40, tá? E aí eu te dou 2 minutinhos, Alexandre espera aí um pouquinho, porque aí eu até volto. 20, querida. Aí eu volto com o Alexandre para ele responder tudo aquilo que tá aí no teu coração, na tua cabeça. Combinado? Então vai lá, participa. Eu volto aqui já. Deixa eu de volta aqui com o Alexandre Bess, para a gente continuar o nosso bate-papo. O assunto está muito interessante. Eu gostei muito dessa abordagem e não tinha parado para pensar dessa forma. Estamos aprendendo, né? Você concorda comigo? Eu também aprendo todo dia. É bom. Aliás, a gente só para de aprender quando para de viver. Verdade. Né? E ainda bem que a gente está envelhecendo
e aprendendo cada vez mais, Conversando né, com Gilson? classe, né? Com colágeno agora, coisa Mas que não é isso existia nos mesmo. anos 80. Não, porque ainda há pouco a gente estava falando disso, né? Ah, quantos anos você tem? Ah, sei lá. Cada um falou a sua idade aqui, aí o Gilson falou assim, e graças a Deus, porque tô vivo, né? E Verdade. é assim mesmo. Ainda bem que a gente vai envelhecendo. Eu quero chegar aos 100. Minha avó está com 102. 102, coisa linda. Como é que ela chama? Nicolina. 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 Lindo nome Italiana. também. Todo mundo é Maravilhoso. Itália, né? Vamos lá, tem bastante participação. Primeira vem do Marcelo, ele é de Salvador, e ele fala, eu gostaria de saber se as crianças apresentam algum sinal diferente quando estão em contato com esses jogos violentos. Cláudio manda um beijo para Salvador, que está fazendo hoje 470 anos. Ei, querido! Salvador maravilhosa, cidade linda, alegre, de povo que não nasce, estreia, né? Beijo grande para toda a turma de Salvador. Obrigada, Marcelo, pela lembrança. Beijão para você também. As crianças apresentam algum sinal diferente? Um abraço aí para o telespectador, né? Origem do Brasil, Bahia. Sim, o que acontece é o seguinte, quando você tem um impulso muito violento externo, a criança absorve esse impulso e ela começa a se manifestar comportamentalmente antagônica do que ela fazia antes. Então, acho que prestar atenção se houve alguma alteração comportamental. É difícil falar que tipo de alteração, porque cada criança tem o seu modo de viver, tem o seu modo de agir, tem o seu modo de falar com os pais, com as mães. Quando ela está em contato com um perigo iminente, seja esse perigo qual for, não necessariamente a boneca, ou qualquer outro perigo que tenha aí, uma desavença escolar, não importa. Você pode ter manifestações no rendimento escolar. O rendimento escolar pode abaixar, mas por que abaixou? Porque ela está assustada com a boneca, com a instrução que ela teve ali. Ela pode se isolar um pouco mais, pode ter manifestações agressivas, enfim, e ela qualquer atitude que é diferencial do dia a dia. Acho que essa observação generalizada que eu faço que é melhor. Perfeito. Próxima pergunta, vamos lá. Ela vem do André Barcelos, que é de Guaíra, aqui no interior de São Paulo. Tem como saber se a criança ou adolescente está se envolvendo com esse tipo de coisa na internet sem tirar a sua privacidade? Só pela alteração comportamental. A única coisa que vai denunciar o envolvimento da criança seria uma alteração comportamental ou até um questionamento da criança em relação ao objeto que suscitou a curiosidade dessa criança. Então, na realidade, ela começa a perguntar da boneca ou de qualquer outra coisa, mas o nosso foco aqui é boneca, né? Você falou de foco no começo do programa, acho que é importante. Então, perguntar realmente, a criança começa a perguntar, mas por que ela está perguntando isso? Aí acho que é uma deixa até inconsciente que essa criança dá, através de perguntas, para realmente ela poder, olha, é um pedido de ajuda que vem do inconsciente por parte da criança, mas sem a manifestação verbal dela ou sem essa inquisição que ela vai fazer a respeito do tal objeto, fica difícil. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa em relação à privacidade. A gente realmente precisa dar toda a privacidade para uma criança e para um adolescente? Ou os pais precisam, de alguma forma, ter um certo controle sobre o conteúdo que eles visitam na internet? Então, a sua pergunta é muito complexa, muito complicada em responder, porque vai variar de família para família, de cultura para cultura e de criação para criação, né? Se você pega um pai mais rígido ali, uma pessoa que é um pouco, que não é tão ali flexível com a criação, fica meio, essa criança pode ser mais tolhida e quanto mais a criança ficar, eu acho que eu vou pegar um outro gancho da sua pergunta, Claudinha, e quanto mais essa criança ficar ali mais tolhida, mais presa, eu acho que essa criança é que vai denunciar menos os atritos quando acontecem. Porque ela fala, poxa, eu já não tenho privacidade nenhuma. Se eu for denunciar alguma coisa dessa, eu vou ficar assim, que eu vou ficar enjaulada. Eu estou te falando uma resposta comportamental infantil, que geralmente é muito usual das crianças. Eu acho que a privacidade tem que ter, mas tem que ter um certo cuidado dos pais, não em relação só à boneca, mas em relação, especialmente à pedofilia, né? Tem que ter a tal da liberdade vigiada? Eu não sei se eu teria essa autoridade de falar isso, mas eu acho que um bom diálogo prévio, ele já dá uma liberdade com responsabilidade para a criança. Então, o diálogo hoje familiar, ele se mostra
como tão importante quanto melhorar o infantil, quanto uma aspirina, quanto uma Novalgina, no sentido mental, claro, não no sentido físico, pelo amor de Deus. Não vai dar melhoral para ninguém, porque não adianta nada, né? Mas assim, é como a criança está com febre e você não dá a Novalgina, não dá aquilo que o médico prescreveu. Então, assim, o diálogo funciona como uma medicação prévia, totalmente sintomática. Então, ele vai lá, ele vai ter um papel, esse diálogo, né, de preservar um eventual dano que poderia acontecer no futuro e você previne esse dano. Perfeito. Próxima pergunta é a da Alexandra Silva, de João Pessoa, lá na Paraíba. Ela diz assim: sou pedagoga de uma turma de crianças de 6 a 7 anos. Seria interessante alertá-las sobre esse assunto? Olha, 6 a 7 anos vai depender. Se essas crianças, tá? Porque elas estão em processo de formação. Então, a personalidade está totalmente aberta. Uma personalidade aberta, Claudinha, porque o aparelho mental ele se fecha mesmo após os 8 anos. Tá? Com 9 está totalmente encerrado. Pode ter pequenos atrasos e a pessoa chega até os 9, mas o habitual é 8 anos, a personalidade se fecha. Como é o aparelho mental que está em formação? Se são crianças que têm contato com aparelhos eletrônicos, com internet, com laptop, com YouTube, acho que acredito que tenha, porque hoje em dia essa geração nasce, né? Dá um pau na gente assim fácil. Conectada. Nossa, eles pegam um celular, sabe? Eu demoro 20... foi mais fácil ter me formado, ter feito especialização do que mexer no celular. Então, assim, dependendo da interatividade dessas crianças com esses aparelhos, eu acho que é importante ter essas informações, sim. Não só, talvez, ela como pedagoga, que ela vai ter uns instrumentos ali, né, de educação muito bons, né, dentro da formação dela, e acho que complementar com a educação também familiar ali para prevenção. Perfeito. Próxima pergunta. Tive síndrome do pânico, tenho ansiedade, tenho 2 filhas, uma de 9 anos e uma de 14. E estou em pânico porque não estou sabendo lidar com essa situação. O caso dessa boneca, o que posso fazer? Não quero me identificar. Não, claro, ela não tem nem obrigada a se identificar, pelo amor de Deus, acho que ela está certa. Bom, ela relatou ali que ela tem realmente um transtorno de ansiedade e teve a pior manifestação que pode haver dentro da saúde mental, que é o transtorno de pânico. Tá? Então, assim, quando você teve um transtorno de pânico, independente, tem que ver como é que ele foi enraizado ou não. Essa pessoa, ela vai ter que saber lidar com o dia a dia com essas adversidades para que esse transtorno de pânico não se reverbere novamente, porque ele pode voltar, do mesmo jeito que ele pode ser erradicado, ele pode voltar, porque ela precisa ficar calma para ela gerenciar a família dela. Né? Então, o que eu aconselharia ela? Não sei se ela está fazendo uma boa terapia, no sentido de procurar uma profissional ou um profissional que seja alguém, pelo amor de Deus, habilitado em saúde mental, tá? Quem é que está habilitado a tratar de saúde mental? Psicólogos, psiquiatras e psicanalistas, mais ninguém, tá? Sou especialista em relacionamento, o cara não tem nenhum Mobral, não, só essas 3 pessoas, tá? Então, assim, por quê? Porque a gente está falando aqui de saúde mental, então é muito importante. E a partir do momento que ela estiver muito mais centrada ela com ela mesma, sem ela estar tendo manifestações de pânico, porque ela teve síndrome de pânico, ela pode ter episódios isolados de pânico sem que a doença necessariamente tenha voltado, tenha retornado, tá? Então, ela tem, primeiro passo, ela ficar calma, assim, a partir do momento que essa moça ficar calma, né, ela vai conseguir gerenciar a vida das crianças dela. E se ela achar que está muito complicado, eu acho que ela pode colocar as crianças também num aconselhamento ali psicológico durante umas 3, 4, 5 sessões, alguma coisa que seja interessante para elas. Não necessariamente uma terapia, mas pode procurar um psicólogo, uma psicóloga, e essa pessoa pode ajudá-la a orientar e dar os passos necessários para que realmente a família fique mais harmoniosa ali, sem pânicos. Muito bem. Próxima pergunta. Boa tarde. Aos comentários do doutor sobre o que vem assolando nossas crianças e deixando os pais preocupados, isso tudo se dá na base familiar. Hoje estamos esquecendo do que realmente faz bem aos filhos e damos a eles o que faz bem para o nosso conforto. Concordam? Sou o Cláudio, de Francisco Beltrão, Paraná. Um abraço aí pro Cláudio. Amo o Paraná, né? Terra bonita. Terra linda. Muito bom. Tá certo no comentário dele, certíssimo. Eu vejo que pais... certo. Em restaurante eu vejo muito isso. Eles querem comer em paz, ok? Nada contra isso. Aí eles dão já um tablet para um bebezinho que está no carrinho, que não tem nenhum aninho. Já dá o tablet para o outro maiorzinho. Ninguém conversa e ficam ali num momento que poderia ser mesmo de troca familiar, né? Essa semana a gente comemorou o Dia do Circo. O Marcos Frota esteve aqui, ele falou uma coisa muito linda.
pais, levem seus filhos ao circo, porque vai estimular depois o diálogo, leve seu filho ao zoológico, leve seu filho ao parque. Isso tudo ajuda para depois você ter o que falar, né? Então a gente precisa fazer atividades em conjunto também. Claro, muito boa dica. Sair da zona de conforto, tá? Uma atividade familiar social é importante. É importante. A Érica de Jundiaí, ela gostaria de saber quando os filhos já estão com mais de 7 anos, como os pais podem ajudar no desenvolvimento afetivo e psicológico. Carinho, afeto e principalmente diálogo e interatividade. Foi muito boa a pergunta da Érica, porque eu também fiquei com essa dúvida e eu ia te perguntar no final, porque você falou assim, que a personalidade está formada, acaba por volta dos 7 aos 9 anos, fechou totalmente. Mas isso significa que a pessoa não vai mais mudar, que ela não pode mudar de comportamento, ter novas atitudes? Você pode mudar de gosto, você pode mudar de preferência, você pode mudar de time, você pode mudar de uma série de coisas. A nossa personalidade, Claudinha, é assim, você tem 3 esferas que determinam o que eu sou, o que você é, o que todo mundo é. Depois abre um parênteses, e aí tem mais 1000 alguma coisa. Então vamos lá. A nossa mente humana, ela é dividida em neurose, psicose e perversão. O que é neurose? Neurose é uma desestrutura do ego, do nosso aparelho mental psicológico. Lembrando que o aparelho mental psicológico é diferente do mental psiquiátrico, tá? Porém, se você tiver uma estrutura psiquiátrica fragmentada ou deficiente, essa estrutura mental psiquiátrica vai afetar o psicológico. Mas, via de regra, você tem as estruturas neuróticas, ansiedade, tensão, angústia, impotência sexual, insônia. Tudo isso é reversível e curável, tá? E aí você tem o quê? A estrutura psicótica de personalidade. Psicose, psicopatia, sociopatia, transtorno esquizoide, paranoide e por aí vai. Esquizofrenia, tudo isso é uma fragmentação orgânica na formação morfológica do seu aparelho cerebral. Isso não muda. São essas pessoas que já... Um exemplo fácil de psicose. Você não teve nenhum caso anterior na família, seu pai era normal, sua mãe, seus avós, maravilha. Na hora do parto, faltou 0,2 milímetros de oxigênio. Você pode criar uma psicose nesse momento, eterna. Você é uma pessoa normal, você está andando na rua, você caiu, bateu a cabeça, você machucou seu lobo frontal, que é essa parte aqui do cérebro. O lobo frontal é que regula as atividades sociais agressivas e assassinas nossas, tá? É que senão eu vou entrar a gente vou pegar seu programa todo. Mas você bateu essa cabeça ali, você vira psicótico, não muda mais. Então, e aí prevenção? E a prevenção é a psicose com requintes de sexualidade. Né? São essas apenas as únicas estruturas mentais que todos nós temos. Depois você tem todos os transtornos, alguma coisa assim. Mas, via de regra, a sua personalidade não muda. Ela não muda. Mesmo que você tenha tido todo um amor na sua família, que você teve um lar fantástico, uma bela educação, uma bela criação, lembrando que educação é diferente de criação. Educação é eu chegar aqui no seu programa, saber conversar com você, ou a gente comer num restaurante italiano, francês, eu saber como é que se pega uma taça de champanhe, alguma coisa assim, falar um outro idioma, ou saber me importar socialmente. Isto é educação. Criação não tem nada a ver com educação. Criação é um processo paralelo, que é onde você foi criado e moldou as suas estruturas de personalidade e suas estruturas mentais. Isso. Eu quero um programa só para falar sobre personalidade. Eu fiquei bem curiosa. Você também? Quero entender isso. A gente fala. Personalidade não muda? Então, de repente, a pessoa ela tem uma personalidade. Não sei, ser tímido é uma personalidade? Ser tímido é um traço de personalidade que faz parte do caráter intrínseco. Mas a pessoa pode ser tímida numa fase da vida e depois ela pode ir mudando, pode ir melhorando. Mas aí você não está falando de psicose, neurose e perversão. Aí a gente vai ter que conversar. Tá. Um programa inteiro só para isso, porque eu fiquei com vontade de ouvir mais. 5 anos, né? É difícil isso em 5 minutos. Pois é, mas a gente quer assim, aprender Claudinha, um pouquinho, o que eu posso te dizer, que mesmo hoje estudando e continuando a estudar e tal, eu prefiro me classificar como estudante. Eu acho que essa é a melhor classificação que eu me dou a mim mesmo. Eu gosto disso também, a gente está sempre aprendendo, Sim. né? Eu acho triste quando a pessoa tem a certeza de que ela tem a verdade. Não tem. Nem para medicina, não tem, porque eles estão sempre evoluindo. Exato. Nem para psicologia, nem para psiquiatria. Você sabe eterna descoberta. Você sabe qual é a porcentagem de conhecimento do cérebro humano?
15%. Tá vendo? Então falta 85% para você dissecar todo o cérebro. E daqui 3, 4 milhões eu posso te garantir que ninguém chegou lá ainda. Alexandre, só pra gente finalizar a pauta, porque a gente começou falando sobre um assunto, a gente foi para um outro, né? Porque a mente humana faz isso. Pra gente fechar e de repente dar uma tranquilizada nos pais. O que a gente pode concluir desse assunto? Qual é o papel do pai e da mãe? Em relação à boneca, diálogo, compreensão e principalmente participação. O pai que participa, ou a mãe que participa da vida desse filho, dessa filha, essa criança vai estar mais protegida mentalmente falando. Tá? Então isso é muito importante. E essa participação junto com o diálogo, com a compreensão e principalmente criar um ambiente aí harmônico. Por quê? Porque se um ambiente tem muita desarmonia, essa criança vai se sentir rejeitada. A partir do momento que essa criança se sentir rejeitada, ela entra na onda da boneca. Tá? Cuidar, amar. Exato. www.alexbess.com.br é o site do Alexandre Bess, ou no Instagram, segue lá também, Alexandre Bess Oficial. A gente vai aprendendo mais sobre a mente humana tão complexa. Aprendemos juntos. Então volta pra gente aprender juntos. Muito obrigada. E até a próxima. Foi uma alegria te receber. Obrigada. Que você dirige com tanta propriedade. Muito obrigada. Obrigado. Viu?